E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 7, de 1 a 3. João 7, de 1 a 3. Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Versículos 37 ao 34. 37 ao 34. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ok? Até mesmo do que os ramos naturais, nós podemos agora em Cristo celebrar o verdadeiro significado da festa dos tabernáculos. Obrigado por tudo, que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Temos estudado sobre festa dos tabernáculos, temos estudado nas células. Quarta-feira passada, o pastor Marcos compartilhou uma palavra sobre festa dos tabernáculos. Hoje na escola bíblica, uma ministração muito preciosa, muito abrangente, com uma abordagem profética também sobre a festa dos tabernáculos. E hoje à noite eu não quero explicar sobre a festa dos tabernáculos, até porque isso já tem sido trabalhado e vai continuar sendo trabalhado amanhã com as células que reúnem amanhã e no encerramento na quarta-feira desse tempo de celebração. Mas eu quero compartilhar sobre um aspecto muito precioso a respeito da festa dos tabernáculos. De um modo geral, apenas para você lembrar, o povo de Israel, quando saiu do Egito e estava indo em direção a Canaã, eles habitaram num deserto e eles moravam em cabanas. Festa dos tabernáculos também, Sucote, que é o plural de cabanas. Plural de cabana, cabanas, Sucote. O povo de Israel habitava em cabanas. Enquanto eles habitavam ali no deserto, eles sabiam que ali não era sua morada permanente, porque eles estavam indo em direção à boa terra de Canaã. Lá no deserto, o povo de Israel entendeu que eles dependiam completamente de Deus. Deus precisava alimentá-los, Deus precisava fornecer água para eles. Deus fala para focar a nossa força ou o nosso coração nas coisas deste mundo, porque assim como o povo de Israel no passado estavam temporariamente no deserto, mas estavam para frente. Aquilo que nós conseguimos ver e aprender
extrair alguma lição daquilo que passou. Mas o futuro, a origem, a raiz da palavra futuro é a mesma raiz da palavra costas. O judeu, ele entende futuro como algo que você não vê, está atrás de você. E você vai caminhando para o futuro assim. Você tem o presente, e no presente você pode agir, você pode tomar decisões, você pode fazer escolhas. Você tem o passado que te serve de ensinamento, te serve de base, te serve de referência. Mas o futuro é uma incógnita. Você não sabe o que o futuro te reserva. Tabernáculo é você desenvolver no teu coração uma confiança e uma fé em Deus tão grande, tão poderosa, que você entenda que o seu futuro depende dele. Amém? Isso é só para dar uma palhinha porque que nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Amém? Antes que alguém se levante no seu coração para dizer: pastor, agora entrou no negócio de judaísmo. Deixa eu só falar uma coisa. Tabernáculo, festa tabernáculo, não é você se vestir de judeu, botar um quipá na cabeça, que estamos celebrando. Gente, nós somos gentios, amém? Biblicamente nós somos gentios. Nós celebramos o significado. Não estamos querendo nos tornar judeus. Às vezes alguns irmãos, né, se vestem aquelas roupas lá da época do Antigo Testamento. Se você for lá hoje em Israel, na festa tabernáculo, as pessoas estão se vestindo como se vestem normalmente, com vestidos, com terno, né? Eles usam o quipá porque é costume deles, né? E algumas pessoas até pensam que os judeus são muçulmanos, que usam aquela burca tapando o rosto. A gente não precisa se vestir assim. É claro que o pessoal às vezes se empolga, querendo celebrar e busca fazer o melhor. Mas tabernáculo, a gente pode celebrar do jeito que nós somos, do jeito que nós nos vestimos. Porque celebrar tabernáculo é celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? No Evangelho de João, capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, também é conhecido como capítulo do pão. Jesus multiplica o pão, alimenta uma multidão, depois ele atravessa para o outro lado. Aí as pessoas vão atrás dele, não por causa da palavra dele, mas por causa do pão, porque queriam fazer Jesus rei, e foram atrás dele por causa do pão. Jesus, percebendo isso, chama a atenção daquelas pessoas, e eles já chegam a Jesus querendo ver Jesus fabricar mais pão de forma sobrenatural. Eles dizem assim: olha só, faz um sinal para que nós possamos crer em ti. Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobejaram 12 cestos cheios. E aquela multidão, usando de falácia, usando o poder da argumentação, sem uma necessidade verdadeira, porque Jesus já havia feito um sinal. O milagre da multiplicação foi um milagre sobrenatural. Experimenta você, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar um time de futebol somente. Cada jogador vai comer pelo menos uns 4 pãezinhos. Mas Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma grande multidão. Isso foi um grande milagre. E aí, naquele debate, naquela conversa, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto e voltaram a ter fome. Mas quem comer de mim jamais terá fome. O capítulo 6 é trabalhado dentro do contexto da Páscoa. Na Páscoa, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Mas no capítulo 7,
que é o capítulo da celebração da festa de Pentecostes, Jesus se apresenta como sendo água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. No capítulo 6, Jesus é o alimento, é a comida que nós tanto necessitamos. E no capítulo 7, Jesus é a água que sacia a sede de todo aquele que precisa. Vocês ainda estão aí, amém? Vocês estão entendendo que é todo mundo muito caladinho? Quando se entende uma revelação dessa, a alegria brota do nosso coração. A ideia de que o Senhor é nossa comida e água é vista em toda a Escritura. No capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos que lá naquele jardim havia a árvore da vida, que representa o próprio Cristo, aquele que supre a nossa fome, aquele que nos dá o alimento que nós necessitamos. Mas passava também no jardim um rio, que também representa o Cristo, representa a água que sacia a nossa sede. Em toda a Bíblia nós entendemos que Deus nos criou e duas coisas nós temos necessidade. Nós temos necessidade de comer e de beber, não é verdade? Deus nos criou. Se uma pessoa não comer, ficará com fome. Se não beber, terá sede. O Senhor é comida para satisfazer a nossa fome. E Ele tem água viva que sacia a nossa sede. Amém? Enquanto os filhos de Israel viajavam no deserto, eles tinham um maná para se alimentar. E toda vez que eles tinham sede, de uma forma sobrenatural, o Senhor dava água para eles. E uma das maneiras mais marcantes da gente ver o Senhor dando água para o povo de Israel no deserto é através da rocha. O que é a rocha, irmãos? O que essa rocha, da onde brotou água para matar a sede do povo de Israel no deserto, representa? Pense sobre isso. O maná do céu, como sua comida diária, nós podemos ver isso em Êxodo 16, 14, 15. Por outro lado, eles tinham água viva fluindo da rocha, batida para saciar a sede, Êxodo 16, versículo 6. No Evangelho de João, o Senhor também é pão vivo. Ele se oferece como comida para nós no capítulo 6. E Ele se oferece como água viva para saciar a nossa sede no capítulo 7. O Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas da Trindade, estão relacionadas à comida e à água. Você consegue entender isso? Deus Pai é a fonte, Deus Filho é a comida e Deus Espírito é a bebida. Jesus disse no capítulo 7: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A origem dessa água viva é o próprio Cristo. Cristo não tem nada de si próprio. Ele falou em seus ensinos: olha, tudo que eu tenho recebi de meu Pai. A fonte do ser total de Cristo é o Pai. Vocês estão entendendo? A fonte de tudo aquilo que Cristo é o Pai. E tudo que é dispensado através do Espírito procede de Cristo. Cristo disse: eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito procede de Cristo. A origem do Espírito é Cristo, que é representado pela água. Projeta para nós 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 até o versículo 4. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? A pedra
da onde a água saía, representa o próprio Cristo. A água representa o Espírito Santo na Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele não tem vida em si próprio, ele procede de Cristo. Vocês estão entendendo? Em Coríntios, a explicação dessa comida espiritual e dessa água aponta para Jesus. Tabernáculos aponta para Jesus. Celebrar tabernáculo é celebrar a vida de Cristo. Celebrar tabernáculos é adorar o próprio Cristo, reconhecer a messiandade de Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? No capítulo 6 estava acontecendo a festa da Páscoa. No capítulo 7, a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa era uma das primeiras festas do ano, logo no início do ano. Por ocasião da festa da Páscoa, o povo estava trabalhando, estava plantando, estava produzindo, estava se esforçando, estava se doando para poder conseguir obter um resultado. Mas por ocasião da festa dos tabernáculos, tabernáculos era a última festa do ano. Por ocasião da festa dos tabernáculos, o fruto já havia sido colhido. Já havia um resultado do labor, do trabalho, da labuta. A colheita já havia acontecido. O resultado do esforço, do empenho, já havia sido obtido. Enquanto na Páscoa o povo ainda estava trabalhando em tabernáculos, o povo estava celebrando o resultado, o fruto, as bênçãos que Deus havia dado. Nós ouvimos hoje aqui na escola bíblica algo tremendo, que na festa da Páscoa se cumpriu a morte de Cristo. Na festa dos pães ázimos, ele estava sepultado, mas na festa das primícias, ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Na festa de Pentecostes, ele enviou o Espírito. Na festa de Pentecostes, ele enviou o Espírito. Cada um desses fatos importantes e poderosos se cumpriram em uma das festas, por ocasião da celebração de uma dessas festas. Antecedendo ao tabernáculo, tudo em uma proximidade de dias muito grande, vem trombetas, festa das trombetas. A Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Na festa dos tabernáculos, seguindo essa linha profética, esses registros históricos bíblicos, cremos que na festa dos tabernáculos, o Filho do Homem irá voltar. Você entende isso? Aleluia! A festa dos tabernáculos aponta para o fim. Quando celebramos tabernáculos, estamos celebrando aquilo que nós cremos, porque nós estamos esperando a volta de Jesus. Estamos esperando que Ele volte. Eu conversava ontem com o Rabino Eduardo. Fomos participar de uma celebração de tabernáculos. Eu conversava com ele e ele dizia que tudo que está acontecendo, as barbaridades, a violência, falta de valores, as pessoas não têm mais valores. O que era absurdo e reprovado
por toda a sociedade, hoje começa a ser considerado como normal. E ele colocava que isso está acontecendo porque o Espírito já começou a ser retirado da terra, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai tirar a sua igreja. E quando ele tirar a sua igreja, o inimigo, o anticristo, o iníquo, o filho da perdição, irá se manifestar sem reserva, sem impedimento, de uma forma total. Tabernáculos nos lembra que Jesus está voltando, que nós precisamos nos preparar para receber o nosso amado noivo, para celebrar com o nosso amado noivo. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Precisamos perceber que durante a festa dos tabernáculos, o povo não trabalhava, porque tudo já fora feito. Não precisava mais trabalhar, já tinha sido tudo concluído. Eles já haviam até mesmo colhido e estavam agora celebrando os frutos da sua colheita. Eu não sei se você se recorda dos ditos de nosso Senhor Jesus Cristo: trabalhai enquanto é dia, porque a hora vem em que ninguém pode mais trabalhar. Quando é a hora onde não se tem mais trabalho na vida de uma pessoa? Quando ela é chamada, quando ela parte desse mundo, amém? Tem um pregador que diz que tem uma fila muito grande e todo mundo tem um número de senha. Qualquer dia vão chamar o seu número 21 e você vai falar: sou eu. Está na tua hora. Mas também a noite chega de uma forma pessoal quando essa pessoa morre. Ela é chamada para deixar esse mundo e prestar conta da sua vida perante o trono de Deus. Mas também a hora que não se tem mais oportunidade de trabalho de uma forma mais ampla e coletiva vai ser quando o Senhor Jesus voltar e vai buscar a sua igreja. E nós seremos julgados segundo as nossas obras. Não haverá mais tempo para conserto, não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para mudança de vida. Lamentar não vai adiantar mais de nada. Só vai fazer sentido o que nós fizemos enquanto ainda era dia. Tabernáculo é profético. Precisamos perceber que durante a festa dos tabernáculos o povo não trabalhava, porque tudo já fora feito. Já se havia finalizado a colheita, o grão, o vinho, já haviam sido colhidos. Aquele momento não era mais momento de trabalhar, era um momento de deleite, era um momento de celebração, irmãos. Por isso, quando a gente começou aqui nessa festa, essa alegria, as pessoas dançando, celebrando a presença do Espírito aqui nesse lugar, que coisa gostosa, que coisa tremenda. Isso é celebração. Nós celebramos naquilo que nós cremos, nós celebramos porque nós entendemos, irmãos. Quem não entende, quem não consegue compreender, quem não consegue enxergar espiritualmente, é incapaz de celebrar. É possível que no nosso meio aqui hoje existam pessoas, eu não estou entendendo nada disso. Se você é um visitante, nunca ouviu sobre isso, é compreensivo. Mas se você é um membro da igreja que tem sido ministrado já constantemente, e você ainda continua sem entender, sem ver, sem enxergar, você não vai conseguir celebrar, porque a gente só consegue celebrar quando a gente vê. Quando Jesus descia, a multidão gritava, pegavam os ramos, as palmas e diziam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, Yeshua, aleluia. Na festa dos tabernáculos, os sacerdotes, eles iam até a fonte de Siloé, pegavam água, traziam até o templo, levavam no altar
e derramavam. Enquanto eles derramavam, eles cantavam sobre a salvação do Senhor, a salvação de Yeshua. Eles não sabiam, eles não tinham revelação do que eles estavam cantando, mas quando Yeshua olhou e viu aquilo, falou: eles estão falando de mim. Vocês lembram uma passagem anterior, enquanto ele pegou a Torá para ler no templo? Ele começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar aqueles que sofrem, a pôr em liberdade aqueles que estão sob jugo, pôr uma coroa ao invés de cinza. E aí ele se coloca perante o povo e diz: hoje se cumpriu o que havia sido predito pelo profeta Isaías. Aquelas pessoas ficaram muito indignadas com isso, queriam acabar com a raça dele, com a vida dele, porque não conseguiram enxergar. E agora ele estava na festa dos tabernáculos, ele via todo aquele ritual, eles falando de Yeshua, o Messias, falando da salvação de Deus para Israel. Naquele ritual, ele diz: ei, vocês aí, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Bebam de mim, bebam. Aquele que beber em mim, aquele que crê em mim, aquele que acreditar em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vocês estão vendo essa água simbólica? Se você crê em mim, vai brotar do seu interior águas vivas. Na Páscoa, nós falamos que estamos no início do ano, iniciando um trabalho, um labor. Isso traz uma representação também para a nossa vida. A Páscoa representa o início daquilo que estamos construindo. Muitos jovens estão ainda nas universidades, almejando um diploma, almejando conquistar uma profissão. Alguns estão pensando sobre um casamento. Vocês estão na fase da Páscoa. Mas quando se chega a uma idade mais avançada, quando chega na terceira idade, e quando se continua caminhando, você não está mais no início, simbolizado pela Páscoa, mas você já está na fase, na reta final. Você já está no fim, simbolizado por tabernáculo. Por ocasião da Páscoa, muitas vezes nós buscamos suprir anseios da nossa alma, desejos relacionados a atividades, a desempenho de funções, a trabalho, a família e tantas outras coisas. Na Páscoa, as pessoas estão necessitando de comida. Elas precisam se alimentar. Elas precisam suprir uma fome, um desejo, uma necessidade. Mas por mais que você consiga atingir os seus objetivos, por mais que você consiga conquistar coisas na sua história de vida, por mais que você pense que atingiu um lugar onde poucos vão atingir, por mais que você tenha construído uma família, você sempre terá uma fome que só Jesus Cristo pode suprir, só Jesus Cristo pode te alimentar. Quem comer de mim, Jesus disse, nunca mais terá fome. Na Páscoa, nós estamos falando de comida, mas em Pentecostes nós estamos falando de saciar a sede.
Você pode ter construído tudo isso, ter chegado à terceira idade, aos 70, 80 anos, ter sido bem sucedido ou não em sua história de vida, mas você ainda terá sede. Sempre haverá sede na sua alma. Há uma frase do irmão Whitney Lee que diz o seguinte: a alma humana é insaciável. É por isso, queridos, que quando você começa a fazer a vontade da sua alma, quando você começa a alimentar a sua alma, você dá uma coisa a ela, ela precisa de outra, cada vez um nível maior. Isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Quando você começa a fazer concessões aos seus desejos, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Pergunte a alguém que vive uma vida totalmente depravada como ela começou. Ela vai te dizer que ela começou fazendo pequenas concessões aos seus desejos. Vocês estão me entendendo? A única água que pode saciar a nossa sede chama-se Jesus Cristo. Na festa dos tabernáculos, Jesus Cristo se apresenta a um povo necessitado, a um povo sedento, a um povo com muita sede de Deus, porque eles haviam se distanciado do relacionamento com Deus e agora estavam apenas vivendo à base de ritos religiosos. Eles tinham sede de Deus, eles tinham sede de justiça, porque o Império Romano estava dominando, oprimindo, cobrando impostos elevados que eles não conseguiam dar conta. Eles tinham sede de justiça, eles tinham sede. As suas necessidades e sedes eram incontáveis. Quando Cristo se apresenta para aquelas pessoas e diz: olha, quem crer em mim. Projeta para nós de novo, Sabrina, versículos 37 em diante. João capítulo 7, versículos 37. Quando Jesus se apresenta para aquelas pessoas, havia uma multidão muito grande. Era o último dia, o grande dia da festa. Cremos que é nesse último dia que Jesus vai voltar. Não sabemos de que ano, não sabemos quando. O dia e a hora somente o Senhor sabe. Mas se seguir o roteiro profético, não esquecessem daquilo que Deus havia feito com eles no deserto, como Deus havia dado água para eles. Aleluia. Aleluia. Eles moravam em tendas no deserto. Eram tendas simples. Era coberto com folhagens o teto das suas tendas. Eles conseguiam enxergar o céu. Sabe por quê? Para que eles não perdessem de vista o Senhor. O Senhor que cuida, o Senhor que guarda, o Senhor que conduz. Para que eles não se esquecessem do que Deus havia feito na vida deles. Olhar para o céu fazia com que eles lembrassem que eles estavam ali no deserto, mas eles tinham um outro destino, que era a Nova Jerusalém. Tabernáculos hoje para nós nos faz lembrar. Irmãos, está complicado? É muita luta? O diabo está dirigindo os telejornais das nossas emissoras de TV. O diretor é o próprio diabo. Vocês não estão percebendo isso não, irmãos? Como a nossa mídia trabalha ideias em prol do mal. Vocês não distinguiram isso ainda? Vocês estão achando que a coisa está complicada, está difícil. Mas lembra o seguinte: nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Está difícil aqui, meu irmão, a tua situação? Pastor, está brabo, meu salário está complicado, né? Está difícil. Agradece a Deus que você está ganhando salário, irmão, porque tem um monte de gente que está sem salário. Pastor, meu caso é mais crônico do que o irmão, porque as pessoas gostam de comparar, já reparou? Né? Mas o meu é pior, né? E filho é assim, filho faz isso. Não, mas olha, o meu problema é maior.
Por quê? Gosta de chamar a atenção para si. Nós somos assim, né? Do outro lado do mundo, o cara está sendo perseguido, sendo morto. Aí nós começamos a ter uma pequenazinha luta, uma momentâneazinha tribulação no nosso trabalho, e a gente mobiliza um exército de guerreiros no mundo inteiro para clamar, porque o nosso problema é mais gigante do que qualquer coisa. Não é assim que nós fazemos, irmãos? O cara lá, meu irmão, estão vivendo escondido, tiveram que abandonar a casa, e aqui a minha luta é porque tem um chefe lá que não gosta de crente. A gente sempre dá valor e dá ênfase maior à nossa necessidade. Isso é normal, o ser humano é assim. Mas independente de qual seja a situação, lembra, em breve nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos para sempre com Jesus. E para terminar, eu quero compartilhar uma palavra. Eu já compartilhei há muito tempo atrás aqui. Um reverendo norte-americano pregava uma palavra, e ele dizia o seguinte, falando sobre a paixão de Cristo. Ele disse o seguinte: irmãos, Jesus Cristo estava no Getsemane, e enquanto ele orava, ele suava gotas de sangue. Logo em seguida apareceu Judas Iscariote, acompanhado pelos soldados. Judas o entregou, Jesus foi levado preso. Na casa do sumo sacerdote começou a ser interrogado, esbofetearam, cuspiram nele, mentiram, deram falsos testemunhos, acusaram-no de blasfêmia. Enquanto isso acontecia, os demônios faziam uma grande festa. Eles celebravam num nível muito forte, muito intenso, porque eles não conseguiam se conter, vendo Jesus sendo humilhado, as pessoas cuspindo e batendo nele. Mas o pregador continuava falando, dizendo: mas espere aí, diabo, o domingo está chegando. Ele continuou relatando como Jesus foi açoitado, a sua pele era arrancada, enquanto cravava aquele chicote, arrancava sua pele, ele sangrava. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, cravaram na cabeça dele, o sangue jorrava por sua face, debochavam, chacoteavam, os demônios riam, festejavam, e o pregador dizia: mas espera aí, diabo, o domingo está chegando. Depois colocaram uma pesada cruz nas costas de Jesus, e ele arrastou aquela cruz pesada, sendo maltratado, sendo ferido, e ele caía, levantava. Ele apanhou tanto que chegou um momento que ele não tinha mais forças para carregar a sua cruz. Tiveram que pegar um homem chamado Simão para levar a sua cruz até o Gólgota, e os demônios celebravam, festejavam. E o pregador dizia: mas espera aí, diabo, o domingo está chegando. E ele terminou aquela pregação dizendo: irmãos, igreja, quando vocês estiverem passando por um momento de luta, sendo atacado pelas trevas, sendo injustiçado muitas vezes, pessoas sendo usadas por Satanás, mentindo a respeito de vocês, sendo perseguidos, quando vocês estiverem experimentando momentos difíceis aqui na terra, sabendo que Satanás tem investido tudo dele para tentar atacar e ferir você. E aquele pregador dizia: irmãos, sabe o que você vai dizer quando tudo isso estiver acontecendo? Sabe o que você vai dizer para Satanás? E aquela igreja toda se colocou de pé, e a uma só voz eles disseram: o domingo está chegando. O domingo está chegando. O domingo está chegando. Tabernáculo, a festa dos tabernáculos, celebrar a festa dos tabernáculos é declarar no mundo espiritual que nós estamos aqui aguardando a volta de Yeshua. Aleluia! O domingo está chegando.